Cristãos ao redor do mundo continuam sofrendo ataques pela fé que professam. As notícias, no entanto, quase nunca aparecem na imprensa. Agora, uma facção do Estado Islâmico, denominada Província do Estado Islâmico na África Ocidental, divulgou um vídeo que mostra a decapitação de 11 cristãos que eram mantidos reféns pelos terroristas. Segundo o grupo, as decapitações são uma vingança pela morte de Abu Bakr al-Baghdadi, na Síria, em outubro desse ano. Abu Bakr al-Baghdadi era o líder do Estado Islâmico e foi morto em uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos. Morrer ou ser perseguido por causa da fé tem feito parte dos riscos enfrentados por 245 milhões de cristãos mundo afora. Em seu levantamento de 2019, a organização não governamental Portas Abertas registrou 4.305 casos de pessoas mortas por serem cristãs, o que representa aumento de 40,4% na comparação com a pesquisa anterior. No vídeo de hoje mostraremos os países mais perigosos para ser cristão. Apesar de ser a maior religião do mundo, ser cristão em alguns países é tarefa árdua e assumir a fé é sinônimo de coragem e confiança. Dados apontam que atualmente mais de 30% do mundo está em guerra e destes, pelo menos metade são por motivos religiosos. Assim, a perseguição ao cristão tem aumentado, tanto nas formas de violência quanto de pressão e ameaças. Atualmente, o 10º país mais perigoso para ser cristão no mundo é a Índia, país de maioria hindu. A situação atual vem se agravando, principalmente por motivos ideológicos e políticos. O partido líder atual se posiciona a favor de uma nação puramente hindu e é adversa a qualquer outra manifestação religiosa. Em 9º lugar está o Irã, país que defende o islamismo xiita como principal religião. Qualquer outra manifestação de fé é minoria e se assumir cristão é ameaça, principalmente quando o cidadão é um ex-muçulmano. Neste caso, sua conversão pode ser motivo de punição mais rígida. Em 8º lugar está o Iêmen, país que atualmente se encontra em guerra civil. A religião predominante é o islamismo, com cerca de 99% da população. Estima-se que aproximadamente 1.000 cristãos vivem por lá e apenas 50 corajosos judeus. Na 7ª posição está a Eritreia, país pouco conhecido por nós, foi notícia em 2018 no programa Esporte Espetacular da Globo, que retratou a vida de refugiados na Europa e um pouco da dificuldade de viver tranquilamente no país, principalmente se você for um cristão. Em 6º está o Sudão, localizado na África. O país encontra sérios problemas de corrupção, fome e pobreza. Além disso, diversos conflitos étnicos foram registrados nos últimos anos. A população, em sua maioria, segue o islamismo e cerca de 8% são cristãos católicos e evangélicos. O 5º colocado é o Paquistão, país asiático. Sua religião oficial é o Islã e a perseguição contra cristãos e seguidores de outras religiões partem principalmente de grupos radicais islâmicos. Segundo a organização Portas Abertas, cerca de 2% dos cristãos do país são hostilizados diariamente. Na 4ª posição está a Líbia, com 97% da população muçulmana, um dos mais perigosos países para se assumir seguidor de Jesus Cristo. Catedrais já foram convertidas para mesquitas e vídeos publicados por radicais do Estado Islâmico mostraram a decapitação em massa de cristãos no país. Em 3º está a Somália. Lá é público que um cristão não é bem-vindo, muito menos a construção de igrejas e outros fatores que propaguem o cristianismo. Igrejas católicas foram destruídas, missionários expulsos e até os dias atuais, nada referente ao cristianismo é aceito. O 2º país mais perigoso para os cristãos é o Afeganistão, onde é quase impossível expressar a fé em Jesus Cristo publicamente, e a insistência pode causar consequências maiores, como a pena de morte por blasfêmia, por exemplo. Por fim, e em primeiro lugar, o país mais perigoso para ser cristão atualmente é a Coreia do Norte. Os motivos para a perseguição são, dentre outros, a ditadura comunista imposta pelo governo. Apesar de ser a favor da liberdade religiosa, alguns questionam que, na verdade, esta liberdade é de fachada e o governo patrocina grupos apenas para criar uma ilusão de liberdade religiosa. A Coreia do Norte se declara um estado socialista e, diferente do seu vizinho capitalista,
comunista Coreia do Sul, onde o cristianismo vem crescendo, no norte comunista, religião significa cultuar o líder, e qualquer culto a Jesus Cristo pode causar sérios problemas. O Partido Comunista Chinês aperta o cerco contra as religiões existentes no país. Integrantes do partido serão obrigados a se declarar ateus. Preocupados com o crescimento de diversas religiões, os dirigentes do PC chinês resolveram adotar a linha dura dos tempos da Revolução Cultural. Acreditar no comunismo e no ateísmo são as únicas crenças permitidas. Quem já pertence ao partido e adotou alguma religião terá que se declarar arrependido em público. Já os candidatos ao ingresso devem assinar um documento afirmando que são ateus. Esta igreja que vocês estão vendo aí, aqui na imagem, aqui ao meu lado, é uma igreja evangélica que foi destruída na China. O nome da igreja é The Golden Lampstand Church, né, em Shanxi, na província de Shanxi. Essa igreja foi destruída, dinamitada. Não tem uma notícia na mídia brasileira sobre isso. De uma igreja que foi dinamitada pelo Partido Comunista Chinês. O mesmo Partido Comunista Chinês que já disse que irá apoiar a candidatura de Ciro Gomes. Na política do Partido Comunista é reprimir e banir a crença religiosa e acabar com as igrejas domiciliares. Como permitir que vocês creiam em Deus e divulguem o Evangelho? Divulgamos e somos testemunhas das verdades expressas por Deus Todo-Poderoso, para que mais pessoas aceitem a salvação de Deus. Porque querem impedir as pessoas de crerem em Deus e pregar o Evangelho. São os senhores que obstruem a justiça e violam a lei. Mas que droga! O Partido Comunista causa uma catástrofe nas famílias cristãs. E depois diz que os cristãos que causaram isso não estão distorcendo e confundindo o certo e o errado. Cala a boca! Lin Bigai! ¡Ya llega! Otra cruz es removida en China a la fuerza en la provincia de Zhejiang. Esta es retirada por oficiales del gobierno de la Iglesia Católica da Fé en Wenzhou. O governo chinês continua a campanha de demolições de igrejas. A campanha de demolição de igrejas promovida pelo governo chinês continua atingindo os cristãos do país. As recentes remoções de cruzes sugerem que a campanha ainda não terminou. Em 2 de abril, autoridades retiraram a cruz de uma igreja em Xixi. 2 dias depois, a cruz foi retirada do telhado da igreja em Quan. Uma terceira igreja foi alvo em Lixiu, outra cidade da província de Zhejiang. O cristianismo é a religião que cresce mais rápido na China. Alguns preveem que o país asiático possa ter a maior congregação cristã do mundo nos próximos 10 anos, com 160 milhões de crentes. Muitas das demolições e remoções de cruzes feitas no ano passado ocorreram em Wenzhou, uma grande cidade costeira apelidada de Jerusalém do Oriente por causa de sua grande população cristã. Los feligreses cantan himnos cristianos al ver la cruz de su iglesia ser removida. El señor Shen dice, la cruz está en nuestros corazones, la demolición es imposible de soportar. ¿Por qué no nos dejan creer? ¿Alguna vez hemos ido en contra del gobierno? Estos feligreses dicen que son buenos ciudadanos chinos. El gobierno insiste en que hay libertad religiosa en China, pero los cristianos creen que derribar cruces, hasta el momento más de 1.500 cruces en su mayoría en Zhejiang, prueba lo contrario. Los cristianos ahora se arriesgan a ser arrestados si se resisten a los esfuerzos del gobierno de quitar las cruces. Algunos se amarran a las cruces para evitar que las derriben y otros incluso suben a los techos de las iglesias para evitar que operen las grúas de funcionamiento. Incluso un reconocido obispo católico chino exhortó públicamente la campaña de eliminación de cruces. Él insta a los cristianos a resistirse.
Algunos crean pequeñas cruces, las pintan de rojo y las colocan en sus casas y en las carreteras como forma de protesta. Logo, a nossa imprensa, que é tão preocupada em defender minorias oprimidas, trata os cristãos como uma maioria desprezível. Na verdade, essa postura é um reflexo inconsciente de uma influência ideológica anticristã. Uma ideologia que domina nossos meios intelectualizados. Os valores cristãos são um obstáculo para que os socialistas, os engenheiros sociais, implantem suas ideias mirabolantes e façam possível o tal outro mundo. Por isso, essa gente precisa destruir os valores do cristianismo para poder inserir seus novos valores no lugar. Daí a perseguição aos cristãos não comove, não choca. Qualquer coisa que enfraqueça o cristianismo é potencializada, é usada como uma ferramenta de destruição, seja ela outra religião, movimentos que afrontam valores ou mesmo movimentos de desmoralização, como vimos na visita do Papa ao Brasil. Retratado como retrógrado ou opressor, o cristão está constrangido. Defender cristão virou coisa brega. As próprias instituições cristãs caem nesse jogo e denunciam timidamente essa perseguição. E a tendência é que a matança só venha a aumentar. A saída para os cristãos é entender que são vítimas de uma estratégia e reagir. Pois com a consciência, coragem, com a sabedoria cristã, não há ideia, não há espada, não há foice e martelo que tenha força suficiente para derrubar uma cruz. O Portal Guia-me está ao lado de Marco Cruz, que é secretário-geral da Missão Portas Abertas no Brasil. Marco, muito obrigada por nos receber aqui para a gente falar um pouco mais sobre a lista mundial de perseguição que traz novos dados para a igreja em 2019. Fala um pouco para a gente sobre as principais tendências e mudanças que a gente irá ver nesse ano. Luana, eu agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre a igreja perseguida. E falando de tendências, nós temos 3 grandes tendências no âmbito da perseguição mundial. Primeiro, é o autoritarismo estatal. Você vê isso crescendo em países como a Coreia do Norte, que desde 2002 está no topo do ranking da lista mundial da perseguição. E também você vê isso em países como Índia, Mianmar, autoritarismo estatal, o governo aumentando a perseguição e restrições através de leis e ações específicas contra os cristãos. Outra coisa, o nacionalismo, o ultranacionalismo contra as minorias. Isso ocorre especialmente na Índia. Índia é um país que depois da eleição do Modi, que através do partido majoritário que é o BJP, quer extinguir as minorias, especialmente os cristãos, até 2021. E o Modi tem falado, os seus políticos que o apoiam, que ser indiano é ser hindu. Então há vários casos e relatos de violência crescente contra a igreja. E também a expansão do extremismo islâmico, não apenas no Oriente Médio, um pouco na Ásia Central, mas também indo para a África subsaariana. Países Sudão, Somália, próprio Quênia e outros países. Então, esse extremismo islâmico crescente do Oriente Médio para a África subsaariana e para o redor do mundo. Essas são as 3 grandes tendências. E quais foram os dados mais chocantes para esse ano? Quais foram os lugares em que aconteceu o maior aumento no índice de perseguição e maior aumento no índice de mortes também? Um dos relatos que comprovam o crescimento da perseguição em relação aos anos anteriores é o aumento do número de mortos. Nós temos 4.305 cristãos que foram mortos por causa da sua fé no período da avaliação da Lista Mundial 2019, contra 3.066 no ano anterior. E desses cristãos que foram mortos, mais de 3.000 cristãos foram mortos na Nigéria. Outra questão também é igrejas e edifícios cristãos atacados. Nós temos um aumento da quantidade de edifícios e igrejas atacados no período da avaliação da Lista Mundial da Perseguição 2019. E no ano anterior foram 793. Nesse ano, no período da Lista Mundial 2019, foram 1.847. E deste, a grande maioria, cerca de 90%, também ocorreram na Nigéria. Também houve um número de aumento de cristãos detidos ou presos sem julgamento por causa da sua fé. Isso foram 3.150 cristãos no período da avaliação da lista 2019 contra 1.905 em 2018. E desses 3.000, somente na China,
1.131 foram presas. Com todos esses dados, com todo esse cenário que nós acompanhamos, podemos dizer que hoje a igreja é perseguida com mais intensidade do que qualquer outro momento da história? Pelas nossas análises, pelo acompanhamento que a Portas Abertas tem feito ao longo dos anos, há um crescimento constante, ano a ano, da perseguição. Para você ter uma ideia, se a gente comparar o período de avaliação da lista de 2014 com 2019, a pontuação dos países na lista, dos 50 países mais perseguidores que estão na lista, houve um crescimento de 16% na nota. Isso quer dizer o quê? Praticamente todos os países houve um aumento da perseguição. Dos 50 países da lista atual, da lista 2019, só 2 países a perseguição diminuiu um pouco, que é o caso do Iraque. O Iraque, com a diminuição do poder do Estado Islâmico, com o retorno da população para a cidade de Mossul, então houve um decréscimo da perseguição, e também, segundo a nossa avaliação, na Malásia. Os outros países, de maneira geral, houve um aumento da perseguição. Então, posso dizer, segundo os nossos dados estatísticos, segundo a questão dos presos, segundo os ataques para as igrejas, segundo o relato de também cristãos mortos, a perseguição tem crescido ao longo dos últimos anos. Agora, quando se trata da operação da Portas Abertas nesses países de alto risco, de que forma vocês atuam? A Portas Abertas trabalha de várias maneiras. Simplificando toda a nossa operação, a Portas Abertas trabalha apoiando a partir dos países considerados livres, onde a perseguição é menor, Brasil, onde há liberdade de fé, Brasil, países da Europa, do norte da América, alguns países da Ásia, através de oração principalmente. O primeiro pedido do cristão perseguido é: ore para mim. Ore por mim para que eu permaneça firme na minha fé. E segundo, o envio de recursos para que os projetos nesses países de apoio aos cristãos locais aconteçam. Então, a Portas Abertas continua desde o início. Ela começou através do contrabando, da distribuição de Bíblias em países onde é proibido. Então, nós continuamos fazendo o envio de Bíblias e literatura cristã para os países onde há perseguição. Treinamento de pastores e líderes. Eu estive recentemente, no ano passado, estive na Índia e pude participar de um treinamento com pastores e líderes evangelistas cristãos que são perseguidos por causa da sua fé. Então, a Portas Abertas trabalha com treinamento, ajuda socioeconômica, ajuda emergencial, especialmente um dos projetos que foram marcantes foi na questão do Iraque, quando na região de Mossul, na planície de Nínive, cristãos foram expulsos pelo Estado Islâmico em 2016 e tiveram que abandonar suas casas, e a Portas Abertas trabalhou com ajuda emergencial, abrigo, a questão de cestas básicas, também projetos de microcrédito, ajuda socioeconômica. O cristão, por ser cristão, não tem acesso a emprego, não tem acesso a uma fonte de renda, então a Portas Abertas ajuda o cristão a pescar. Então, através do microcrédito, fornece um crédito e essa pessoa pode abrir. Estive no Iraque e pude almoçar num restaurante que era tocado por 3 famílias de cristãos refugiados da planície de Nínive, e eles já eram administravam um restaurante, então a gente pôde almoçar ali e ele gera renda para ele, emprego para outras pessoas, e parte desse recurso volta para a Portas Abertas investir em outros projetos. Visitei projetos de pesca, agricultura, de confeitaria, cabeleireiro e assim vai. E também a questão de presos cristãos necessitam de apoio jurídico e às vezes de advogado, então a Portas Abertas trabalha apoiando o cristão local. E por último, há outras formas de atuação também, mas o apoio pós-trauma, especialmente no norte da Nigéria. Eu falei aqui das estatísticas de mortes e ataques na Nigéria. Norte da Nigéria, 12 estados do norte da Nigéria adotam a Sharia, então é uma perseguição extrema e violenta contra os cristãos, especialmente por radicais do Boko Haram. Então há muitas viúvas e órfãos. Então há uma necessidade, a gente aprendeu e junto com a liderança local, uma necessidade de apoio pós-trauma para cuidar dessas viúvas, para sua recuperação, para que elas consigam ter uma estabilidade emocional para continuar a vida. Essas são as formas que a gente atua. Embora a perseguição religiosa seja marcada por muitas mortes, prisões, muitas situações trágicas, os cristãos têm um testemunho de fé muito intenso. Você acredita que no Brasil, onde há grande liberdade religiosa, os cristãos podem acontecer o contrário, correr o risco de ter uma fé muito acomodada? Eu acredito que sim. E
eu gosto sempre de falar do testemunho do próprio cristão perseguido. Eu acho que a vida deles fala mais do que as minhas palavras, porque eu sou parte do contexto do cristianismo, do evangelicalismo brasileiro. Eu sou um evangélico brasileiro. Então, uma vez houve um encontro no auge da perseguição da China, e a China é um dos países que o governo tem... a perseguição cresceu na China porque o governo ele tem adotado medidas e leis contra a igreja. Igrejas foram destruídas no período da avaliação da lista 2019. Cristãos foram presos. A maior parte dos cristãos presos no ano passado aconteceu na China. Então houve um encontro de um pastor chinês que há anos, mais de 15 anos, ficou detido, preso por causa da fé em Jesus, com um cristão de um país dito livre. E nessa conversa, o cristão do país dito livre, como o Brasil, disse o seguinte: nós oramos para que vocês permaneçam firmes na sua fé. E esse pastor que ficou preso falou assim: nós oramos também por vocês nos países livres, porque você não tem a perseguição para fortalecer a sua fé. Então eu não sei qual que é mais difícil, a perseguição que desafia a minha fé e me faz buscar Jesus, porque é a última oportunidade que eu tenho, é única. Então a perseguição, de certa maneira, de acordo com a visão daquele pastor chinês, ajudava no fortalecimento da sua fé, ou a liberdade excessiva que há nos países como no Brasil, que faz com que você não tenha foco em Jesus Cristo e você acha que tem muitas opções, então você corre o risco de viver uma fé que não é plena e que não depende totalmente de Jesus e da sua palavra. Então, eu não sei qual que é mais desafiador. Liberdade demais ou privação da liberdade por causa da perseguição. Talvez a liberdade demais, porque aí a gente corre o risco de não ser um cristão verdadeiro e esquecer de buscar o Senhor Jesus, de buscar a palavra de Deus. Esse é um risco que a gente corre pela liberdade demais. Quais são os principais pontos de atenção na lista de perseguição mundial deste ano? Primeiro, gostaria de destacar a Coreia do Norte. Desde 2002, que a Coreia do Norte ela ocupa o primeiro lugar no ranking de perseguição. Hoje, ano de 2019, mais de 50 mil cristãos encontram-se em campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte. Embora a gente possa ter alguma esperança por causa do encontro do Kim Jong-un com Donald Trump, a restrição, a Coreia do Norte continua sendo o país mais perseguidor aos cristãos. Além disso, eu gostaria de destacar também a Índia. A Índia é o país que pela primeira vez na história está entre os top 10, está na 10ª posição, aqui, ó, 10ª posição na lista mundial. Então, há uma agenda específica do Modi, do seu partido, de erradicação dos cristãos do país. Já tem uma data, já tem um ano, que é até 2021. Aumento dos casos de violência, de ataques a igrejas, de cristãos presos, de restrições, especialmente nas áreas remotas do país. Duas novidades na lista mundial. Primeiro é o retorno da Rússia. A Rússia volta à lista mundial da perseguição depois de vários anos, na posição 41 no ranking, e é especialmente por causa do autoritarismo do governo, que editou leis e medidas de restrição da igreja, especialmente em movimentos cristãos que tenham a sua origem fora da Rússia. Há um grande movimento cristão que foi fechado no ano passado no país, que tinha 300 congregações. E o governo vê esses movimentos cristãos que não têm origem no país como possíveis ameaças do Ocidente. Então, o governo aumentando as restrições no país. Também Marrocos. Marrocos volta para a lista, Marrocos está na posição 35 aqui no norte da África. O aumento da perseguição também por restrição do governo, é um país de maioria muçulmana, e também por perseguição a cristãos de origem muçulmana. Então, esses são alguns dos pontos de atenção na nova lista. Marco, mais uma vez gostaríamos de agradecer pela sua exposição, por todos os dados apresentados e que isso possa encorajar a igreja brasileira a realmente se engajar na causa da igreja perseguida. Eu que agradeço a oportunidade e divulgar um pouco do trabalho da Portas Abertas e também a oportunidade dos cristãos brasileiros conhecerem a realidade da igreja perseguida e também se envolverem no apoio. Obrigado. Você trouxe consigo, e vamos mostrar agora um pequeno documentário sobre a destruição da igreja doméstica. Pode nos falar, apenas para dar uma ideia do que vamos ver? Sim, para ser justo, nos últimos 30 anos, depois de Mao,
Houveram algumas mudanças e progressos positivos. Não apenas no fator do progresso econômico, mas também em termos de liberdade religiosa. Não obstante, haja ainda uma grande distância. As perseguições continuam ainda muito espalhadas em muitas províncias da China. Mais de 400 policiais chineses e vândalos contratados atacaram com violência uma igreja com 50 mil, quando muitos membros estavam ainda dormindo no local da obra da construção da igreja. Mais de 100 membros da igreja foram espancados ou machucados. Alguns foram levados para o hospital e alguns ainda estão no hospital. E todos os membros, quero dizer, os líderes da igreja, foram sequestrados, desaparecendo e ficaram em prisão domiciliar. E 17 casas e construções da igreja foram totalmente destruídos. E seus itens valiosos e até Bíblias foram arruinadas. Portanto, isso é apenas um exemplo do que está acontecendo. Essa é uma igreja caseira na China. Aproximadamente 50 milhões de cristãos preferem organizar eles mesmos seus ritos do que ir a uma igreja estatal. As igrejas caseiras são toleradas pelo governo desde que não cresçam muito. Como eles eram muitos, a igreja teve problemas. Esse é o imenso prédio da Igreja da Luz Dourada, na cidade de Linfeng. As autoridades fecharam a igreja e demoliram um outro prédio onde a comunidade cristã se reunia. Em protesto, os cristãos foram para a rua, mas as autoridades deixaram imediatamente claro quem dá as ordens. Os líderes religiosos foram condenados a 7 anos de cadeia e 9 fiéis foram levados para um campo de trabalhos forçados. A mensagem é clara. A religião é permitida, mas com restrições. O regime chinês continua a violar gravemente a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. Essa foi a avaliação feita pela Comissão Norte-Americana sobre Liberdade Religiosa Internacional em seu relatório anual divulgado em 30 de abril. Pelo 13º ano consecutivo, a China tem sido apontada como um país de preocupação específica. E as condições para as religiões na China, conforme diz o relatório, se deterioram significativamente. O relatório identifica 4 grupos de pessoas que são reprimidas pelo regime chinês: budistas tibetanos, os protestantes e católicos de cultos domésticos clandestinos, muçulmanos e praticantes de Falun Gong. Milhares de chineses nunca ouviram a mensagem da cruz. Vivem sem saber que existe um Deus verdadeiro que os ama e morreu por eles. Por outro lado, vem nascendo na China uma igreja forte, corajosa e cheia do Espírito Santo. Em tudo são atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mesmo diante de toda perseguição e dificuldade, diariamente milhares de chineses aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitos são batizados nos rios gelados durante a noite. Outros se reúnem secretamente nas casas ou em lugares afastados. Em comunhão e sinceridade de coração, comemoram a morte do Senhor até que Ele venha. Alguns cultos são realizados em barcos e em alto mar nossos irmãos chineses cantam e glorificam a Deus com alegria. Outros enfrentam o frio e a neve para buscar um momento de intimidade com o Pai e adorá-lo em secreto. Muitos cultos são realizados antes do sol nascer. Em algumas casas, um pequeno banheiro se transforma num altar de adoração, um refúgio secreto para exaltar o Senhor dos Exércitos. Ainda que o único lugar disponível para orar seja junto aos animais, num estábulo, essa será sempre a imagem da igreja chinesa. Uma igreja que caminha de joelhos, uma igreja que caminha aos pés de Jesus, recebendo graça e poder para permanecer firme diante das mais terríveis dificuldades.
Mesmo quando são perseguidos, encerrados na prisão e tratados como criminosos, eles não se dobram. Ao contrário do que se imagina, eles se encontram fortalecidos e felizes por serem achados dignos de sofrer por amor a Cristo. Eu estive preso por 21 anos e 8 meses na província de Heilongjiang, na China, um lugar extremamente frio, onde muitas pessoas morreram. Mas você sabe de uma coisa? Com o passar dos anos eu sobrevivi e nunca fiquei doente um dia sequer. Eu sei que Deus ainda continua trabalhando em meu favor para que eu realize sua obra. Na prisão eu colocava um cobertor sobre a minha cabeça para orar escondido. Não havia Bíblia, mas Jesus realmente esteve comigo. Eu cantava uma canção, você conhece, é a velha canção chamada Rude Cruz. Eu louvava e ia diante do trono de Deus. Eu estive preso durante 23 anos. Na prisão me questionavam, você ainda acredita em Deus? Você ainda acredita em Jesus? Puxavam meu cabelo, minha orelha, me batiam, me arrebentavam no chão, me chutavam, me algemavam e perguntavam, você acredita? Você ainda acredita? As algemas entravam profundamente na minha carne e a cada hora os guardas apertavam e soltavam as algemas cada vez mais rápido. Mas em oração eu dizia ao Senhor, eu te seguirei e te glorificarei até o mais longe que eu consiga chegar. Eu sou teu servo, eu sou teu filho. Certa vez orei assim, Pai Celeste, eu tenho visto pouco da sua glória. Eu estou aqui nessa prisão por 20 anos e tenho suportado muito sofrimento. Será que vou conseguir confiar em Ti até o fim? Eu não sou digno da sua glória. Por favor, perdoe minha fraqueza, ó Deus. Então eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Meu filho querido, minha graça te basta. Filho querido, minha graça te basta. Pela terceira vez ele falou suavemente, minha graça te basta. E foi assim que o Senhor me confortou e pela sua graça eu sobrevivi. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.